Aí, brother, estamos junto novamente com mais um Jornalista com Gabay e muita notícia, muita opinião e alguns comentários de pessoas pequenas, rasas. Vamos lá, vamos começar. O Arnaldo Ribeiro e o Renato Maurício Prado, dois dos piores, de vários, piores profissionais que eu já vi, porque são parciais, na minha opinião, me dão nojo escutar esses caras. Falaram que o erro, depois da nota que a Federação Paulista, essa mesma Federação Paulista, que quando os podres Júlio Casares e aquele Belmonte, todo mundo viu, português de merda, fez uma lambança pedindo pro Belmonte fazer depois de uma semana. É a mesma Federação Paulista, pedindo desculpas pro Abel, que se retratou depois do jogo contra o Palmeiras, que podia ser diferente, que ele podia ter chamado o VAR num lance de pênalti. É impressionante. Esse Renato Maurício Prado, esse cara não tem que trabalhar no que ele faz, porque ele não tem condições, ele não é qualificado, ele foi expulso, ele foi humilhado pelo Galvão Bueno e com merecimentos na Rede Globo. No programa, acho que era, como era, Os Amigos, sabe do que eu não vejo, sinceramente, quando o Galvão Bueno esculacha ele para milhões e milhões e milhões de pessoas. Enfim, esse é o Renato Maurício Prado, que escreve em um jornal e tem o seu programazinho pífio patético. Arnaldo Ribeiro não vai sair da bandeira, porque se ele sair, ele não consegue lugar em nenhum lugar, a não ser no streaming, fazer o programazinho dele para São Paulino. Então, eu não esquento. Só que disseram que foi o maior erro do VAR da era VAR. Impressionante, o Flamengo volta e meia, tem escândalos de arbitragem, isso não conta. O São Paulo, quando foi na Copa do Brasil, que foi um escândalo. Pior, aí tinha o VAR contra o Palmeiras, não foi chamado, ok. Lá, diz que resetaram o VAR. Não viram o impedimento e não viram que não foi pênalti. Outra, Campeonato Paulista, a gente está falando de uma Copa do Brasil, que todo mundo viu como o São Paulo ganhou. Se eu não me engano, ele ganhou essa Copa ou foi depois uma. Então, esse é o mundo podre, o mar de lama, a podridão, que é o futebol brasileiro com seus opinadores, eu vou chamar assim, com seus comentaristas pífios, patéticos, 500 graus abaixo do medíocre, incompetentes, inoperantes, inativos, sem criatividade, pessoas que são rasas, pequenas. Só que aí tem gente que compra a merda que os outros vendem. Tem gente que compra o lixo que os outros vendem. Vai de cada um. Arnaldo Ribeiro e Renato Maurício Prado. É o nome das pérolas. Continuem, palmeirenses que escutam, continuem escutando. Deem audiência. Valeu? Vocês lembram quando aconteceu no Sub-20, na Libertadores, o caso de racismo com o Luigi? E a Leila veio, se comentou, e eu fiz um comentário, eu tinha feito o meu comentário, que eu tiraria o meu time de campo. A Leila falou uma coisa totalmente oposta, e eu falei, quando ela falou na entrevista, falei, cada um tem uma forma de agir, eu não posso falar ou pensar, ou todo mundo pensar da mesma forma. Ela falou que o Palmeiras vai para a briga até o final, que ela não tira o time dela de campo. Eu falei, eu tiro porque isso passou da esfera esportiva. Quando é esfera esportiva, eu concordo plenamente. Eu falei, quando passa da esfera esportiva e passa para uma esfera criminal, que deveriam prender, mas não é prender e soltar, prender aquele idiota, aquela escória da humanidade com a criança no colo, coitada da criança, e a escória da humanidade, todas as que apoiaram como presidente da Conmebol, que é uma escória da humanidade, eu recebi, pô, mas você acha que tinha que tirar? Recebi com muita educação várias mensagens. Então deixa eu falar uma coisa. Eu tiraria meu time de campo porque passou da esfera esportiva. Sempre falei isso.
Ontem saiu na UOL, eu não vou ler a matéria toda, eu só vou ler assim. Equipe sub-18 do Inter abandona a partida após jogador sofrer racismo em torneio da Itália. Perfeito. Bate com os meus princípios, bate com os meus valores. E eu li a matéria, se vocês quiserem, está aqui. Equipe sub-18 do Inter, ou da Inter, como cada um chama a gente, os brasileiros, abandona a partida após jogador sofrer racismo em torneio da Itália. Para mim, perfeita atitude. Passou da esfera esportiva, foi para uma esfera criminal, foi para uma esfera civil, foi para uma esfera psicológica. Quando a gente fala de psicológica, mexe com todo mundo. Então, parabéns aos dirigentes, às pessoas que tomaram essa decisão. Estou de acordo. Vamos lá. Eu queria fazer uns comentários. Eu gostaria de exaltar, de novo, eu sei que vocês escutam todo dia isso, um presidente da CBF, que eu não preciso falar como ele está lá, por que ele está lá e quais os objetivos dele. Eu gostaria de exaltar Dorival Júnior e sua comissão técnica, junto com o seu filho, que está lá também. Cabide de emprego, tudo isso. É privado, mas está mexendo com o povo brasileiro. E quando você mexe com a emoção do povo brasileiro, o cara não é racional. Quando você mexe com a emoção, cuidado com a racionalidade, você perde a racionalidade. Mas vamos lá para a seleção, vamos para isso, vamos para aquilo. O Brasil ontem deu, eu não vou dizer se foi o maior vexame por causa do 7-1, eu considero como talvez o segundo maior vexame da história do futebol brasileiro. Eu vou explicar por quê. O Brasil sempre foi um time muito respeitado. Sempre, até 2014, 10, 12, desde até 2002, depois que foi campeão mundial. 2006, mais ou menos, acabou. Por que eu estou falando isso? Porque é um time de merda. É um time de fralda cheia. É um time que não tem comando. Tem um treinador. Vamos lá. Você tem presidente da CBF, podridão e mar de lama juntos. Eu não posso falar mais o que eu penso. Você tem essa comissão técnica que é pífia, é patética, é nojenta. Não tem criatividade, são inativos, não são qualificados para estarem onde estão. E vamos ser claros, todo mundo sabe que o Dorival Júnior já entrou demitido na seleção brasileira. O Dorival Júnior entrou porque não tem ninguém, não tem um técnico que se salve no Brasil. Aí começa um jogo, com 7 minutos, não é 1-0. A gente estava tomando olé de uma seleção perdedora, uma seleção fralda cheia, que não tem vergonha na cara, que você vê, quem acompanhou os momentos, como é o nome, o pré-jogo, vê o tal de Rafinha, esse perdedor que está jogando bola no Barcelona e acha que é o Pelé, e foi dar uma entrevista para o Romário, que ele, diga-se de passagem, ele não passa a roupa do Romário, ele não limpa a frieira do Romário, ele não limpa o calo do Romário, e foi falar que, porque o Romário pegou ele de jeito, braço pronto, para quem viu, e aí vamos dar porrada. Quem é você? Você é um lixo, não de pessoa, você é um lixo de jogador, você é patético. Você joga contra o Osasuna, você joga contra esse, contra no Ibiza. A hora que precisa, você é cagão, você é fralda cheia. Para quem viu o Rafinha chegando, que ele desce do ônibus, eu não preciso falar mais. É coisa de dar, é nefasto ver essa figura. É nojento. O cara que vai dar, não tocou na bola o jogo todo. Chutou uma bola que raspou, que resvalou no travessão. Esse é o cara que ia dar porrada na Argentina. Eu não vem me falar que eu não sou brasileiro, que eu não sou paulista, que eu não sou... Amei ver, porque o Brasil não acorda e acha que esse lixo que está lá, em geral, desde os treinadores, eu digo comissão técnica, jogadores,
presidente, CB, tudo isso, se colocado numa panela de pressão, numa panela e ser misturado, vai para um depósito de lixo, um monte de fralda cheia que não tem vergonha na cara, não sabe a responsabilidade que tem. E quando eu falo para o meu filho, que eu já falei para vocês, que eu tenho que entender que ele não viu o que nós vimos, os mais velhos e os mais jovens, infelizmente, não vão ver mais. Nós somos humilhados. Eles acabaram com o Brasil. Eles puseram, não é que o Brasil vai para a Copa do Mundo, de 10 times, ou 9 times, 10 times, 7 vão, aí só faltava o Brasil não ir. Aí fecha, esquece o futebol no Brasil e vamos torcer para o vôlei, que dá muito mais orgulho. Vamos torcer para o João Fonseca, o tenista que está dando muito mais orgulho para a gente. Agora, não, isso é uma fase, sim, é uma fase. É uma fase desde 2006, eu nem considero, 2002 para 2006 até agora. Puta fase demorada. Isso significa que a gente não aprendeu nada. Isso significa que a gente acha que é o país do futebol. Vamos lá. Bento. Quando que o Bento é goleiro de seleção brasileira? Cagou nas calças. Não estou dizendo que fez isso, fez aquilo. Quase que ele deixou uma bola para o Depou, que quase o Depou faz um golaço. O Depou engoliu. O Depou. Eu não estou falando do Enzo, eu não estou falando do McAllister, eu não estou falando do Paredes, que todo mundo, quando eu falei, Paredes está na Roma, não sei se assinou agora, não sei. Estava para assinar, podia assinar um pré-contrato. Ele destruiu o meio de campo. Ele jogou como de terno. Recebia, tocava, quebrava a linha, fazia isso, bateu em gol, fez aquilo. Todos eles. O meio de campo engoliu 11 jogadores da seleção brasileira. Mas vamos continuar, porque não é só isso. E aí entra um lateral direito, que é o... Como é o nome dele? Wesley? Eu nem me lembro, é do Flamengo. Ok. Esse lateral direito, dizem que o Flamengo quer 35 milhões de dólares, que o Flamengo está esperando o Super Mundial, porque é um bom jogador, sim, pega leve. Fraco. Fraco para o Brasil, bom jogador. Fraco. Esse cara for para a Europa, ele não toca na bola. Ele não toca na bola. E quando tocar é merda. E não vai fazer em 6 meses, ele não vai dar 2 assistências. Zagueiros do Brasil. Perdedores. É um time de perdedor, todo. Marquinhos. A primeira convocação do Marquinhos, eu não tinha o vídeo, eu não fazia o YouTube, eu já falava para os meus amigos. A gente está começando, é o começo do fim. Esse cara não é zagueiro, esse cara não joga em nenhum time da Europa grande. Ele joga no Paris Saint-Germain porque ele está muitos anos lá. E ele é convocado porque está muitos anos lá. Aí colocam o Murilo, o destaque da Europa. Um desastre, uma desgraça total. Esse foi um desastre absurdo. Tanto que saiu no meio tempo. Pelo menos o patético, o treinadorzinho, que a gente estava sendo humilhado, estava 3-1, se eu não me engano, não é isso? Já virou 3-1. 3-1 com 3 gols, que a bola passou por todo mundo, deles. Nem falo. Guilherme Arana, jogador de Brasil, pífio. Dá nojo ver esses caras jogarem. Marquinhos, nanana. Vamos lá. Ele entra com Joelinton. Quem é Joelinton no mundo do futebol? Mas ele joga lá no Newcastle, no outro time, não sei aonde da Inglaterra. Parabéns. Parabéns, porque ele joga contra os times de menor porte da Inglaterra e se destaca. Esse é o meio de campo da seleção. João Gomes. Quem era o outro que jogou com Joelinton? Dava desespero ver. Dava desespero.
Eu nem sei, eu não tô afim de pegar aqui. O Rafinha, o grande meia esquerdo, camisa 10, eu digo, não camisa 11, eu digo camisa 10, ele e o Rodrigo, coitado. Eu nem vou falar de Pelé, não existe. Não existe palavra Pelé perto desses caras. Zico, não existe palavra perto desses caras. Zico, esses caras. Coitado, Zico deve olhar Rodrigo, deve olhar Rafinha, ele deve chorar, ele deve falar. Só que eu tenho amigos que falam que o Rodrigo é craque. Craque. Tá bom, os fralda cheia. Esse Rafinha chegando com óculos escuro, isso, jaqueta colorida, isso e aquilo. É um idiota, é um palhaço do circo, como jogador. É um fralda cheia, é um perdedor. Losers. Perdedor. Que não tocou na bola. Mas aí vamos falar do Rodrigo, porque o Rodrigo é craque. Rodrigo é craque. Jogador do Real Madrid. Joga no Real Madrid. Joga. E eu acho que no Real Madrid é um jogador totalmente vendável, negociável. Aí, não toca na bola. Outro fralda cheia. Não tocou na bola. Não fez... O Brasil teve 2 lances no jogo. 2. O gol do Brasil, que o Matheus Cunha fez, porque para mim é o único que se diferenciou, né? Se destacou. Menos fralda cheia que todos. E aí, esses caras não tocam na bola, porque estávamos tomando olé. Estávamos dominados desde o primeiro ao último minuto. Eu estava ouvindo, infelizmente, a Globo, porque eu não estou no Brasil, e eu estou no Brasil nesse momento, e eu estou num hotel. E aí eu estou num hotel, estou no Brasil nesse momento, e aí eu estou vendo os caras, no final do jogo, os que transmitem aquele Luiz Carlos, junto, não precisa dar mais, como é que se fala? Dar acréscimos. Porque a Argentina só não fez 5, 6, 7, porque ela tirou o pé. Ela controlou o Brasil, foi sparring dela durante 94, 95 minutos, junto com os acréscimos. É impressionante a vergonha que a gente passou. Mas tudo bem. Vamos passar para o Matheus Cunha, que é o único que batalhou. Eu não falei que foi ótimo. Quem é Vinícius Júnior na seleção brasileira? É um perdedor na seleção brasileira. Conclusão, eu nem vou falar o que eles fizeram ou não fizeram. Entrou o Endrick, ele tentou o João Gomes no segundo tempo, e isso e aqui. Óbvio, por o Endrick, Argentina, 3-1 para os caras. Você quer que o Endrick entre e vire o jogo. Você é um idiota, você é um... Mas tudo bem, eu acho que é questão de tempo. Aí o Vinícius Júnior dá uma declaração assim: temos que repensar tudo, diz Vinícius Júnior. É verdade. Tem que repensar o seu futebol, que é patético, é medíocre, é nojento ver você com a camisa da seleção brasileira. É nojento ver cada um de vocês, um monte de fralda cheia, que só quer saber de cabelinho cortado, de barbinha, de sobrancelha, de óculos do Rafinha. Vocês são... É isso aí. Para mim, o Brasil, eu torço, senão não vai ter uma mudança radical em um ano, até a Copa do Mundo, um pouquinho mais de um ano, que o Brasil passe muita vergonha. Porque se já tem, eu não tenho que aguentar isso, eu não tenho que ver isso. Só que vocês vão falar, não veja. Desculpa, eu gosto de futebol. Então eu vou ver. É diferente. Aí vem comentários. Rafinha sentiu a pressão e baratas tontas. Entra só a fase, a notícia ruim de toda uma festa linda da torcida argentina, vamos deixar claro. Torcedor argentino imita macaco durante goleada contra o Brasil. É redundância falar sobre isso. Só para dar um toque sobre o Palmeiras, que o Abel cogita, a princípio, colocar 2, porque o Palmeiras perdeu muitos combates lá no Allianz Parque, no meio de campo.
existe a possibilidade, sim, de o Abel colocar o Aníbal e o Martínez juntos, tá? Para ter mais força, ter dois caçadores, vamos dizer assim, né? 2 pitbulls, para não perder o que perdeu de embates no meio de campo. Estou vendo aqui se tem mais alguma coisa. Novidade! Neymar não se recupera totalmente e deve desfalcar o Santos contra o Vasco. UOL, não sou eu que estou dizendo, tá? E logo abaixo tem a notícia assim: CR7 quebra recorde por seleção e é homenageado pelo Guinness Book. Para quem não sabe, Guinness Book é o livro dos recordes. Olha a diferença. E querem colocar Neymar na mesma prateleira, nem vou falar de Messi, esquece, de Cristiano Ronaldo. Eu que não sou fã número 1 de Cristiano Ronaldo, não existe a palavra Neymar do lado de Cristiano Ronaldo. Não que colocar, tá aí. Esse é o Neymar que está fazendo falta para a seleção brasileira. Porque quando o Neymar entrar na seleção brasileira, a seleção vai andar e vai ganhar 10 títulos. É octas, campeão mundial. Eu não sei quantos títulos. Eu sei que o Brasil tem 5 e ganhos. Agora eu nem sei daqui para frente. Rapaziada, pensem no que eu falei. Parabéns aos fralda cheia, essa seleção merdonha que faz a gente passar vergonha. Ótimo dia a todos. Bora fazer barba, bigode, cabelo. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Não custa um centavo, 3 segundos do tempo de vocês. Senta o dedo, se inscreve no canal, deixa o like, ative as notificações. Vocês estão dando uma puta força pro canal. Valeu? Eu agradeço muito a vocês.